A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui no 6º episódio do podcast Resgatados para a Vida. Mais um testemunho para edificar a sua vida, mais um testemunho para edificar a sua casa, a sua vida cristã. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Gabriela, a serva do Senhor que congrega aqui com a gente na comunidade evangélica Lírio dos Vales. Nós vimos a nossa irmã Gabriela caminhando, os primeiros passos para o evangelho aqui. E hoje ela se tornou aí uma mãe de família, uma pessoa exemplar, que cuida ali dos seus filhos, da sua família, do seu esposo, tem sido um exemplo nesses últimos anos aqui. E nós somos muito gratos a Deus por ela estar aqui hoje, por ter aceitado esse convite. Então, Gabi, a gente tem um pouco mais de intimidade, Gabi, obrigado por ter aceitado esse convite. Aqui é como eu sempre falo, aqui é um bate-papo, aqui a gente vai conversar, aqui a gente vai descontrair. Aqui a gente vai testemunhar, e o nosso papel aqui, como eu sempre digo, para todos os convidados, é fazer com que essa mensagem, com que esse testemunho chegue à maior quantidade possível de pessoas, para que esse evangelho que um dia me abraçou, que um dia te abraçou, chegue até as pessoas. Então, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por acreditar nesse projeto, estar aqui com a gente. E eu queria, como sempre, iniciar, Gabi, se apresenta, fala um pouquinho da sua infância. Você, quantos irmãos você tinha? Você foi criado pelos seus pais? Houve separação? O que aconteceu? Se apresenta para quem está nos acompanhando. Bom, primeiramente eu que agradeço, Me sinto honrada de estar aqui para poder contar meu testemunho. Muitas pessoas sabem, muitas também não, Eu tenho um testemunho bem longo, Eu tenho somos em três, Minha mãe e meu pai se separaram, a gente era bem novinha, acho que eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos. E eu ia para a igreja, quando eu era criança. Sim. Mas eu não conhecia Jesus. Eu frequentava a igreja, porque nossos pais realmente são nossos exemplos. Então minha mãe ia, a gente ia. Quando teve uma época que eu não sei o porquê minha mãe parou também, simplesmente parou. Parou de Ficou caminhar, um tempo, deu uma parada, nisso as filhas saíram da igreja. E aí foi onde eu saí também. Porque aí foi conhecer um pouco o mundo, E com quantos anos você parou de frequentar a igreja, mais ou menos? Com 12 anos. Com 12 anos. Então, mesmo com mais ou menos 9 anos ali, os seus pais se separaram e a gente tem que entender que uma separação, ela acaba refletindo ali na vida dos filhos, Muito. Vocês sofreram com isso, Muito. Eu fui a que mais sofri das minhas irmãs, porque eu era muito apegada no meu pai, Eu tinha meu pai como meu herói. Nossa. Então eu sofri muito, muito, eu chorava muito, eu não aceitava aquela separação. E você já entendia, você é a mais velha ou não? Não, só do meio. Você é do meio, então a mais velha é a? Camila. A Camila, eu do meio. A Gabriela no meio e a Bárbara mais nova. E você, sendo a do meio, a mais apegada no pai, foi a que mais sofreu, com 9 anos ali, sem entender o porquê. Eu sofri, eu chorava muito escondida. Eu não sabia expor meus sentimentos para minha mãe, mas hoje eu sei que eu sofri muito naquela época da separação. Refletiu muito em mim. Só que, para mim, meu pai era um super-herói, Eu não sabia quem era meu pai. Uma criança, ela não conhece as nuances, as dificuldades de um casamento, exatamente. E seu pai ia para a igreja com a sua mãe também, não? Meu pai não ia. Não ia. Era só sua mãe caminhando sozinha até esse momento da separação. Só a minha mãe. E, para mim, ele era meu super-herói. Ele era o melhor pai do mundo, Até porque minha mãe criou as filhas sozinha, mas nunca falou mal do pai para as filhas, Minha mãe criou a gente super bem em questão disso. Só que a gente vai crescendo e vai vendo, Vai entendendo, aí você vai... Nossa, eu sofri muito com a separação dele. O discernimento, ele vai chegando, a gente começa a entender algumas coisas. Então, assim, infância caminhando para a igreja com a mãe, igreja evangélica, no caso. Era evangélica já, Então, igreja evangélica, aos 9 anos, passa por esse processo doído, Que é, assim, para uma criança, você pensa, Você vai dormir, você não tem teu pai ali para dormir com você, você vai acordar, teu pai não tá lá com você de novo. É difícil. E a dor vai aumentando, que é a dor da saudade. Uma criança de 9 anos já entende muita coisa. Então você passou por esse processo. E aí, dos 9 aos 12, você continuou indo para a igreja ali com a sua mãe? Ainda eu ia de pouquinho, aí com 12 anos eu saí de vez, parei. E sua mãe já tinha saído esse tempo? Minha mãe já estava parada já. Já estava parada, Minha mãe, assim, nunca foi pro mundo para beber, para
ir pra gandaia, não. Minha mãe sempre foi da mesma forma que você vê ela, só que simplesmente Sem ela deu uma entrada, parada. ela só não ia para a igreja, mas continuava suas rotinas ali de trabalho, cuidando da casa, da família. Isso. Não, minha mãe não foi pro mundo, mas também ficou em casa. E, E o que te levou aí pro mundo, Gabriela? Você lembra desse processo? Você disse, não, eu queria conhecer o mundo, eu arrumei um namorado, eu tinha curiosidade de experimentar uma bebida e fui. O que te impulsionou a dizer assim, não, sai desse negócio de igreja e vai curtir um pouco o mundo? Eu lembro que a gente parou de ir para a igreja, minha mãe não ia, nós paramos de ir também. Eu não lembro também se era porque não tinha quem levasse a gente, não me recordo muito bem desses detalhes. Mas assim, paramos de ir para a igreja e aí com 14 anos eu caí no mundo. Né? Minha mãe foi mãe solteira, né? Por longos anos. Por muitos anos, cuidando das três. E você imagina, 3 meninas dentro de casa, meu Deus, que desafio. Você imagina, né? Então assim, sozinha, ela ou trabalhava ou a gente passava fome. Então ela tinha que sair para trabalhar e abrir mão de um tempo de com cuidar vocês, da gente. De cuidar. Ela não teve um apoio, uma rede de apoio para cuidar da gente. Então, ou ela trabalhava ou nós passava fome. Então ela tinha que pagar aluguel, água, luz. Então, fazer compra, que é um peso remédio, terrível de custo, remédio, roupa para ir para a escola. Isso, ela não teve opção. Não teve opção. Ela não teve opção. Ou ia ou nós ia passar fome. E mesmo ela trabalhando, a gente passou muito aperto. Muito aperto. Muito aperto. Então, assim, foi nessa que minha mãe teve que trabalhar e deixar as 3 filhas sozinha que a gente caiu no mundo. Aí com 14 anos você foi conhecer o mundo. E aí o que você viu lá? Que sabe, te levou para... Você teve algum vício? De repente você só teve ali mesmo amizades? Como que foi esse processo? Amizade influencia muito. Demais. Amizade, assim, é primordial ali, quando você tá nessa idade. Te influencia demais. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque eu comecei a fumar cigarro, eu comecei a fumar maconha. Meu Deus do céu. Eu bebia. Com 14 anos, muito nova, né, pra ter essas experiências. Eu comecei, eu não sabia, mas naquela época eu não sabia que eu estava traficando, mas hoje eu sei que aquilo era um tráfico. Eu cheguei a guardar droga dentro da minha casa. Meu Deus, né, Brani? Então, tipo assim, até os 14, assim, 2 anos sem ir pra igreja, ok, né? Vamos dizer assim, não se envolveu com nada difícil, mas com 14 anos foi o divisor de águas pro mal mesmo ali. Pro mal mesmo, assim. Pô, experimentei de tudo, fiz de tudo. E aí você tá falando com risco de ser presa, né? Porque, assim, se a gente tá falando de um possível tráfico, é um crime. Você pode até ser presa por isso com 14 anos. 14 anos. E você foi se afundando. Me afundando. E chegou uma época que eu só dormia e só comia se eu fumasse maconha. Meu Deus. E aí eu lembro que eu tava no mundo, eu bem nova, eu tava no mundo, só que eu não tava aguentando mais, porque eu só conseguia comer se eu fumasse. Só conseguia dormir se eu fumasse. Aí teve um dia... Pra dar fome. Teve um dia, assim, pela misericórdia mesmo de Deus. Teve um dia que eu falei, meu Deus, me tira desse vício, porque eu não quero mais fumar maconha. É porque o temor ele ainda continuava, né? Tinha uma semente, foi plantada uma semente ali. Esse tempo que você passou frequentando a escola bíblica dominical, frequentando o culto, isso te trouxe o temor, te deixou com a marca de que mesmo estou no mundo, mas existe um Deus. No sufoco a gente lembra de Deus, né? No sufoco, né? Infelizmente é na pior situação. E eu, meu Deus, me tira desse vício, porque eu não quero mais ficar fumando maconha. Porque eu, assim, era um vício terrível. E todo dia tinha que... Todo dia eu fumava. Meu Deus. E cada traga era uma brisa diferente, uma brisa muito louca. Assim, era um vício mesmo. Cada vez mais amizade, as amizades todo mundo usando, como se fosse uma coisa normal. Era normal. Era meio que cultural do lugar ali. Isso, e tipo assim, eu não dei trabalho pra minha mãe com homem, né? Mas eu dei trabalho com bebida. Com muitos namorados, essas coisas não, né? Com isso eu nunca fui trabalhosa com a minha mãe. Mas eu queria estar no meio das pessoas que fumavam. Por isso que eu falo, a amizade influencia sim. A amizade não vai pegar uma arma na sua cabeça e vai... E vai falar, vai, faz, não, né? Mas à medida que você... É um período que a gente busca aceitação. Então, por exemplo, tem ali 2, 3 são nossos amigos que fazem N coisas, a gente quer fazer N coisas para ser aceito por eles. Isso, para ter, de repente, um respeito, para eles... para ser normal no meio deles. Para ser normal no meio deles. Exatamente. E o mais difícil de se entender é que nós não somos o normal deles, né? Que nós somos diferentes, né? Exatamente. Que é o que a gente sempre tenta trazer nas ministrações e nos ensinos para os jovens, né? Que se a gente quer ser a luz do mundo e o sal da terra, a gente não vai conseguir iluminar nada se a gente entrar na escuridão junto com eles. Mas quando você cai no mundo, é uma cegueira muito espiritual, assim, né? É uma cegueira terrível. Cego. Quando alguém fala algo para você ou fala para sua mãe,
essa pessoa é Zé Povinha, tá cuidando da minha vida. Tá querendo me prejudicar. Mas não é, falando hoje com eu a minha sei que mãe. não é. Na verdade, eram pessoas que queriam te ajudar. Isso, não queriam o meu ver assim, você se destruir totalmente nessa vida que você estava levando, e muito nova, né, Gabi? Muito Porque nova. 14 anos é uma criança Muito ainda. nova. Minha mãe, chegou a época da minha mãe sair para trabalhar e, tipo, hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque hoje foi algo que o Senhor me libertou. Mas eu levar droga para dentro da minha casa, minha mãe trabalhando. Meu Deus. Eu levar droga para guardar dentro da minha casa. Situação difícil, né? E aí eu não tinha essa visão, o quanto que o Senhor me livrava. Quantos livramentos. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, eu era muito doida, né? Eu fazia tudo que o diabo queria, eu estava fazendo. Eu estava realmente servindo o diabo. Servindo o diabo, com tudo. E isso com 14 anos, isso durou até quantos anos, mais ou menos? E aí Aí eu fui embora, né? Minha mãe ela se casou com o Denis. Casou com o Denis, que hoje é nosso pastor, um dos pastores aqui, referência, nosso pastor Denis. Sim, e assim, hoje eu amo o Denis como se ele realmente fosse meu pai. Mas a aceitação também foi difícil. Foi difícil. E assim, eu só vi o meu lado, né? Adolescente, rebelde. Não. Eu pensava que ele queria tomar a minha mãe da gente. Entendi. Era como se ele fosse tomar o nosso lugar. E você valorizava muito a tua mãe, né? Você acabando no mundo e falando, ninguém leva minha mãe, deixa eu fazer ela sofrer aqui sozinha. É só minha. Olha como que é a visão do adolescente. Adolescente, né? É fogo, né? Então, assim, pra mim ele ia tomar nosso lugar. Né? Não, porque ele era chato, porque ele começou a colocar regras dentro de casa. E a gente não aceitava regras. A gente não aceitava não. Porque a minha mãe não conseguia falar não pra gente, porque ela estava trabalhando. Então nós ficava Deus do orar. Ela não conseguia acompanhar, Não conseguia acompanhar. Então quando o Denis chegou, o negócio começou a entrar na linha. Ele começou a colocar ordem, tinha um pouco mais de pulso, né? Não, ele é chato. E você já não morava mais aqui na Nova Cidade? Aí minha mãe casou, foi pra lá, né? Sim. Nós fomos. Você foi junto? Fomos juntos com ela. Mas foi bem difícil o começo. Aí hoje eu paro e penso, imagina quanto que não foi difícil pro Denis. Que ele tava tranquilo, de repente ele casa e uma mulher com 3 filhas rebeldes. Não, 3 filhas já seria um desafio grande, né? Agora 3 filhas rebeldes já é um desafio muito maior, né? É Deus purinho, né? No casamento da minha mãe está de pé, porque qualquer outro teria abandonado ela. Teria abandonado, exatamente. Porque não é fácil. E aí, assim, hoje eu amo o Denis, assim, tenho um amor por ele, assim, realmente de filha. Como se ele fosse meu pai mesmo, porque o Denis faz coisas por mim, pelas minhas irmãs. Que eu não tive, deixou de fazer. Deixou de fazer, e a gente não vai aprofundar nesse assunto, mas por N motivos, né? Ô Gabi, e me fala, sua mãe casou, você tinha o quê? 15, 16 anos? Eu acho que eu tava, não, tava com 15 mais ou menos, eu acho. 14 para 15 anos mais ou menos também. 14 para 15, aí você continuou, mesmo lá, né, morando com a sua mãe, na casa do Denis, tudo, você ainda continuou rebelde para aqueles lados. Era rebelde aqui. Isso, só que aí já não podia mais levar droga para lá, né? Porque aí já tinha... Aí tinha um homem dentro de casa, né? Casa que dava o comando, né? Isso, aí... Mas e aí ele não aceitava nada de bagunça dentro de casa? Não, nunca, o Denis nunca aceitou. Então, assim, nós fazia bagunça, mas era na rua. Né? Continuou desregrado as filhas, mas, porém... foi diminuindo degradamente, né? E me tira uma dúvida, você teve uma experiência de um acidente? Eu sofri um acidente de moto. Com quantos anos? 16 anos. Nossa, muito rápido, né? Muito rápido. Porque, com 9, você sofre a separação dos pais, né? Com 12, você para de congregar, de ir para a igreja, fica parado. Com 14, você se perde, com 16, você sofre um acidente. Então, tudo muito intenso, né? Tudo. Eu não tive adolescência, infância direito, porque pulou. Da minha infância eu já fui para a vida adulta. Entendi. Eu simplesmente deixei o diabo tomar conta da minha vida. E infelizmente é uma fase que não volta mais, né? Não volta, a gente perde. Perde. E eu sofri um acidente de moto. Minha mãe teve um sonho, o senhor falou para ela que iria acontecer uma tempestade, né? E iria vir uma nuvem sobre uma das filhas dela. Que não era para ela pedir misericórdia. Porque era ele que estava tratando e não era para a morte. Era ele que estava trabalhando. Era ele que estava trabalhando. E no dia que minha mãe ia fazer a cirurgia, que ela estava com o dedão do pé encravado, nesse dia eu sofri um acidente. Aí eu lembro assim, que eu tinha um cabelão bem grandão, e aí eu caí de moto com o meu ex-cunhado. E aí quando eu levantei a minha cabeça, eu tinha um cabelão bem grande, quando eu levantei, ele falou, o que você fez com a gente? Aí eu não tinha noção. Mas até ali o Senhor teve misericórdia de mim, porque Natanael, meu rosto abriu aqui, ó. Virou um bife. Você via meu crânio. Nossa, Gabriela. Meu nariz.
Meu joelho ficou um buraco desse tamanho, parece que passou um fuzil. Eu via, então, eu não toquei no meu rosto, em momento nenhum. E eu estava numa padaria bebendo. E ele bebeu também, a pessoa que Meu estava cunhado pilotando? também, sim. Nossa, Deus. Bebeu. E aquela bebida, a Ice que fala, Ai, sim. essa bebida não embebeda ninguém. Era doce, né? Era de manhã, 6 horas da manhã, a gente bebendo. Nossa, Deus. Eu estava em casa, foi lá, buscou a gente, eu, minha irmã e ele, e fomos pra padaria beber. Bebemos. Deixa eu dar uma volta nessa moto. Ah, vai lá, você quer se mata sozinha. Ele pensou que eu nem consegui ligar a moto. Liguei a moto, saí, ele foi comigo. Então, tipo assim, eu bati a cabeça num... Você tava sem capacete? Sem capacete. Jesus. Eu bati a cabeça na quina de uma... Guia. Bueiro. A tampa tava um pouco levantada. Entendi. Aí bateu. Só que como eu tava bêbada, meu sangue tava quente. Eu não senti dor na hora. Eu sei que lotou de gente na hora. Todo mundo pensou, vai morrer. Você me via, você vai morrer. Já era essa Quem menina. olhava ali, porque pelo que você tá falando, uma parte do rosto abriu. Abriu. Meu nariz. O nariz todo aberto, o joelho com um buraco. Era. E as pessoas Era olhando e falando, cena de meu, é morte. questão de minutos Vai pra morrer. ela morrer. E eu acalmando as pessoas. A minha irmã ficou muito nervosa, tentava pular, os policiais segurando Qual a irmã ela. que tava? A Bárbara. A Bárbara tava. A Bárbara saiu correndo. E mais nova que você ainda. Mais nova que eu. E aí eu lembro, e eu creio que aquela mulher foi um anjo que o senhor enviou ali pra mim, porque eu nunca mais vi aquela mulher. Que ela apareceu? Ela chegou lá muito calma, muito mansa. Uhum. Todo mundo ficava ajoelhado assim, nossa, coitada. Aí eu ficava assim, pensando que era por causa do meu joelho, né? Aí ela olhava assim pra mim, calma, filha. Eu falei, não, tô calma. Aí eu olhei pra ela e falei, meu joelho, meu rosto arranhou muito? Eu fiz assim, ó, meu rosto arranhou muito? Aí ela falou assim, não, só tá alguns arranhãozinhos, mas um raladinho, nada demais. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. O senhor podia ter deixado eu tocar no meu rosto. Eu ia entrar em desespero se eu tocasse na minha testa. Mas o senhor nem permitiu isso. Nossa, Gabriela. O senhor não permitiu eu tocar no meu rosto. Natanael, todo mundo chegava e falava assim, nossa, coitada, meu Deus. Todo mundo olhando, porque a gente não tá acostumado, não é uma situação que a pessoa vê todo dia. E ela ficava assim, calma, está tudo bem. Nunca mais eu vi aquela mulher. Então eu creio que foi um anjo assim que o senhor enviou para me ajudar, para me auxiliar naquele momento. E aí você ficou ali na rua, foi socorrida pelo SAMU ou alguém te levou? Não, só o SAMU, não tinha como me pegar ali. Foi feio, meu joelho abriu. O SAMU chegou rápido? Muito rápido. Foi do lado do posto de gasolina, né? Então chegou o pessoal da escola, que eu conhecia todo mundo lá também. Fez uma multidão. Assim, foi muito rápido o resgate. Cheguei no hospital. Fizeram tudo quanto é tipo de exame, né? Porque você chega de um acidente grave desse, corre pra fazer tudo quanto é tipo de exame que tem pra fazer. Aí o médico falou pra minha irmã, ela tá grávida? Minha irmã falou, não. Meu Deus, Gabriela, que história. Ela não tá grávida. Passou dias, aí o médico falou, Gabriela, você tem eu fiquei um mês internada. Um mês internada, se recuperando desse acidente. Sim. E aí eles conseguiram no próprio hospital recuperar, costurar, ou você teve que passar por algum procedimento plástico? Não, eu de ganhei, cirurgia plástica? Eu ganhei, mas eu não quis ir atrás. Eu tava tão assim, minha vida virou uma bola de neve tão grande. Porque você tomou um pensei... belo de um banho de água fria, né? Que a plástica era detalhes ali, eu nem... Você tava voando, fazendo o que bem queria, de repente, numa manhã, assim, que não era para acontecer nada de grave, você se arrebenta num acidente e de repente você fecha os olhos e abre, você está dentro do hospital e quando você viu, você conseguiu ver ainda seu rosto da forma como foi no acidente ou você só viu depois de tudo costurado? Eu lembro que eu estava na sala quando eu cheguei e aí os médicos chegou um monte de cirurgião, tudo em cima de mim. Eu estava meio grogue por causa da cachaça, né? Aí eu lembro que eles falavam assim, nossa, ela vai ficar cega. Aí eu comecei a gritar, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falava, me ajuda, não deixa eu ficar cega, doutor, por favor. Aí eu tava passando mal também por causa do meu joelho, porque eu vi meu joelho. Parecia que tinha passado um fuzil dentro do meu joelho. E não saía sangue, mas eu via o osso branco. Foi horrível aquela cena. E eu já era, vou amputar minha perna, não tem mais como isso aqui. Não, só notícia ruim. Coitada, vou amputar meu joelho, vou ficar cega. É só notícia, uma notícia foi muito ruim. próximo do olho, né? Então, assim, aí eles me deram um remédio pra mim dormir. Quando eu acordei, eu já tava toda enfaixada, parecia uma múmia. Entendi. Porque o meu corpo não ralou no asfalto, queimou. Então toda a pele, minha pele saiu. Entendi. O meu rosto, esse lado aqui, ficou todo sem pele. E como que eles fizeram para reconstruir?
Aí foi Eles passando... tiraram pele de alguma outra parte do corpo? Como que é esse No processo? no joelho, sim. No joelho teve que fazer enxerto, que fala, né? Mas no rosto foi passando um olhinho de girassol. Mas doía. Entendi. Porque conforme vai cicatrizando, a pele vai fazendo assim, né? Ó. Entendi. Vai fechando. Eu chorava bastante de dor. Isso no hospital, No nesse hospital. Processo de um mês que você ficou internado. Um mês. Tinha dia que E eu passava tomando medicação todo dia, sentia muita dor? Nossa, o meu pé tinha que tirar a carne morta todo dia. Gabriela do céu, Todo dia eu com chorava. 16 anos de idade. E eu chorava. E levei ponto no joelho, não quebrei nada. Mas eu tinha que andar para minha perna não ficar reta. Senão ia cicatrizar reto. O médico falou, Gabriela, se você não andar, a gente vai ter que quebrar seu joelho. Vai ter que fazer a cirurgia quebrar para você voltar a andar. Então eu chorava, porque doía muito o meu joelho. E eu tinha medo de estourar os pontos, né? Porque até uma pessoa normal que fica internada, por qualquer outra coisa, tem lá, o médico sempre passa, fala, não, tem que fazer uma caminhada no corredor. Imagina no joelho. Imagina você no joelho, com o joelho estourado, feito cirurgia e tudo, e ainda ter que andar. Um ponto. Aí e a sensação que vai estourar o ponto. E sua mãe, qual foi a reação da sua mãe? Minha mãe ia todos os dias, mas se ela ficasse 5 minutos era muito. Minha mãe sofreu muito, né? Eu não entendi o porquê que ela só ficava 5 minutos ali comigo. É porque ela não aguentava. Ela não aguentava. A minha irmã um dia foi me ver, a Camila, depois de uma semana ela foi me ver, ela passou mal. Meu Deus. Ela passou mal, assim, ela caiu assim, ó, desmaiando, quando ela me viu. E eu não vi meu rosto de primeiro. Não deixavam, porque eu fiquei deformada. Não deixaram. Eu fui ver depois no reflexo. Porque você vê a mulher, em si já, a mulher ela é muito vaidosa, né? Então isso mexe muito. Como assim, meu rosto tá desse jeito, ia piorar consideravelmente o seu quadro, né? E eu vi meu rosto, tipo um reflexo, fui no banheiro. Eles queriam me dar a comadre para me usar banheiro. Eu fiz um escândalo. Falei, não, eu preciso ir no banheiro. Me colocaram na cadeira de roda e me levaram. Aí nisso eu vi o reflexo pelo vidro da janela. Minha testa tava desse tamanho. Jesus. Inchou muito, né, depois. E aí você desesperou? Eu entrei assim, nossa, tipo, eu fiquei deformada, assim, você foi me ver. Ao ponto de achar que nunca mais ia se sentir, né, porque isso mexe com autoestima, com tudo, né, que nunca mais ia se sentir uma mulher bonita e tudo mais, né. Nossa, Gabriela. Foi difícil. Mas aí ficou um mês internada, e aí... nisso os médicos descobriram que eu tinha um tumor. Um tumor? Aí o médico falou, Gabriela, você tem um tumor. E era maligno, benigno? Não tinha como saber na hora, só depois que tirasse. Aí ele falou assim, você tem um tumor e você vai tratar lá na Radial Leste, tem um Hospital do Câncer em São Paulo. Entendi. Mas Deus foi tão bom assim, Deus foi tão generoso, que Deus preparou todo o cenário para mim chegar. E me deram um encaminhamento, fui para a Radial Leste. Cheguei na Radial Leste, eu descobri que estava grávida. Quando eu fui fazer o tratamento para operar, eles já iriam tirar logo, né, esse tumor. Então, peraí, você teve um acidente, descobriu o tumor e depois já descobriu que estava grávida? Isso, tudo junto. Gabriela, que é isso? E aí o médico falou, não, você não está grávida, lá na Radial Leste já. Falei, doutor, tô grávida. Você descobriu como, minha filha? Conta isso, pelo amor de Deus. Porque você fez um teste? A minha menstruação era para vir hoje, não veio, no dia seguinte eu já acordei passando mal. E aí você já fez o teste? Não já precisei. Confirmou, não precisou? Não, tipo, eu sabia que eu tava. Você sabia? Falei, eu tô grávida, não tem como, eu tô passando muito mal. Ou seja, quando aconteceu o acidente, você já estava grávida? Já estava grávida. Gabriela. Aí o médico pediu para me fazer uma ultrassom. Falou, não, Gabriela, não tem como você estar grávida. Nesse tumor pode dar positivo no teste de gravidez. Aí eu falei, não, doutor, se o senhor tá falando que eu tenho esse tumor desde pequena, nunca atrasou nada para mim, sempre veio certo. E agora atrasou uma mulher que você conhece, vamos fazer uma ultrassom. Fiz. Aí deu para ver o centímetro do bebê, o coração do bebê batendo. Meu Deus, espera aí que você já vai terminar de contar esse processo que você sai do hospital e vai lá pro outro hospital, né, para ver o tumor e do bebê. Agora, irmãos, nós vamos fazer uma pausa aqui, toma uma água, dá uma relaxada que a gente já vai continuar, para a gente falar de um projeto muito interessante que a gente tem aqui, que é nosso projeto Mãos que Ajudam. Nós temos um projeto aqui de ajuda às pessoas, né? Nós arrecadamos alimentos, arrecadamos roupas, arrecadamos tudo que as pessoas precisam, né? Necessitam e entregamos para essas pessoas. Quem está à frente desse projeto é o nosso irmão Tiago, esposo da nossa irmã Gabriela, e o nosso irmão Rafael também.
eles estão à frente desse projeto. Então, o que eu queria dizer para vocês? Você que quer ajudar com 1 quilo de alimento, com uma roupa, com o que você tiver aí para ajudar os mais necessitados, nos procure. Deixe mensagem aqui, entre em contato via direct, que nós vamos estar encontrando uma forma de estar retirando esses alimentos para a gente estar ajudando as pessoas que mais necessitam. A obra de Deus ela é carente, nós precisamos ajudar aqueles que mais necessitam e nós contamos com você. Então, em nome do projeto Mãos que Ajudam, está aqui ó, o logo dele. Se você jogar lá no Instagram, escrever Mãos que Ajudam, você já vai encontrar também o Instagram deles, mostrando toda a obra que eles fazem. Então, seja ferramenta de Deus na vida do próximo, ajude alguém para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente chega com a obra, que é o alimento, que é o agasalho, que é a roupa, mas também chegamos com a fé, que é a palavra de Deus, ministrando para que Deus ele possa salvar. Então, deixa Deus te usar nessa obra, ajude alguém para que esse projeto, Mãos que Ajudam, nunca venham morrer, tá bom? Que Deus te abençoe. Gabriela, saiu do hospital, mês internado, foi encaminhada para o hospital do câncer lá na Radial Leste, descobriu que estava grávida. Menina do céu, que é isso, Gabriela? Com 16 anos de idade. Uma jovem. Sem experiência nenhuma, quase sem estrutura. Graças a Deus você tinha sua mãe, que é uma mulher que nunca abandonou vocês, nunca deixou de acreditar em vocês, sempre ajudou vocês em tudo. Mas e aí, menina, como que se deu nisso? Você teve que realmente fazer a cirurgia para tirar o tumor? Era maligno, benigno? Como que foi a gestação? A gente tem tempo aqui, Gabriela. Fala tudo pra gente. É o que eu falei, Deus preparou todo o cenário para me chegar, mesmo eu sendo filha rebelde, né? Então, Deus preparou. As misericórdias do Senhor é a causa para que nós né? não sejamos consumidos, destruídos. E Deus preparou o Denis para casar com a minha mãe, porque ele que deu toda a estrutura pra gente. E para ela também. E para ela também. Então, assim, Deus preparou tudo. Deus preparou o hospital, Deus preparou uma equipe de médico para cuidar de mim. Quando eu cheguei lá, falei que estava grávida, o médico pediu ultrassom, voltei, ele falou, ó, já iria me operar. Falei, agora não tem como. Sua gravidez está muito recente. No dia que você completar 4 meses de gestação, a gente vai te operar. Então eu ia, acho que era um dia sim, um dia não, pro hospital. Entendi. Foi um processo difícil. Imagina todo isso indo para a Radial Leste. Não, eu falo do custo financeiro também. Eu não entendia, né? Eu era jovem, não entendia nada disso, não trabalhava, de nada. Né? Então, assim, foi muito gasto que a minha mãe e o Denis teve comigo também, né? Mesmo sendo pelo SUS. Mas, assim, o hospital maravilhoso. O hospital tinha a parte, atendia convênio e SUS. O hospital muito bom, muito preparado para isso. Ai, que bom. Pelo menos então, eu estava sempre fazendo ultrassom, todo tipo de exame. Mas teve muito gasto, né, financeiro. E quando eu completei 4 meses de gestação, no dia que eu completei 4 meses, eu operei. Para tirar o tumor. Para tirar o tumor. Aí o médico falou para minha mãe, não era um médico, era uma equipe de médicos. Uma equipe médica. Uma equipe maravilhosa que cuidou de mim. E o médico, quando foi me operar, eu acredito que eles fizeram uma outra ultrassom em mim. E eles falaram para minha mãe, ó, vó, essa cirurgia é uma cirurgia muito delicada. O tumor da sua filha tem o tamanho de uma bola de basquete. Nossa, era muito grande. E eu sofri Estava localizado aonde? Na minha barriga, do lado do meu rim direito. Meu rim já tava parando. Tava parando de funcionar. Parando de funcionar. Tava tomando. Sim, tava esmagado. Entendi. E aí ele falou assim, ó, 1% de chance dessa criança sobreviver. É uma cirurgia muito delicada, o tumor é muito grande. 1% de chance da criança que você estava gerando há 4 meses sobreviver. Meu Deus do céu. Porque o tumor era muito grande. Tanto que eles iam fazer minha cirurgia de deitado. O médico ainda brincou para me descontrair. Como que você quer, Gabi, a cirurgia? Assim ou assim? Eu, deitado, doutor. Se eu puder escolher. Quando eu acordei, a minha cirurgia foi de em pé. Porque não tinha como fazer deitado, porque o tumor era muito grande. Meu Deus. Então, seria mais arriscado ainda. E aí foi o processo de recuperação. Aí no dia seguinte, eu fiz a cirurgia. No dia seguinte, internada. Fizeram a ultrassom e ainda eu falei que era um menino. Minha mãe pulou alto de alegria, né? Minha mãe era o sonho dela. É porque ela teve 3 meninas, ela não tinha tido a experiência de ter um menino então ainda, né? Era o sonho dela ter aquele menino. E aí foi o processo de recuperação, que foi bem difícil. Eu sofri muito na minha gestação. Por quê? Não foi uma criança que eu quis ter. Teriam ainda mais, porque todo mundo fala de 9 meses, mas na verdade, se você for contar nas semanas, dá 10 meses de gestação, né? Você tinha ali pelo menos de 5 a 6 meses ainda para você ter aquela gestação, se recuperando de uma cirurgia,
Um processo nada fácil, né? Tudo Não. muito complicado, né, meu? E hoje eu paro e penso assim, nossa, mas naquela época eu era tão nova e eu quis tanto aquela criança, eu poderia pensar, nossa, mas é melhor Pra minha que veio vida. agora, né? Mas eu, Deveria morrer mesmo no ventre, sei lá, um pensamento mas de uma não, pessoa. eu amei aquela criança, Nathanael, intensamente. Intenção, E eu falava queria pra Deus muito, que eu né? queria muito. Eu não fui uma criança planejada, eu tinha 16 anos. Como planejar alguma coisa com 16 anos? Não tem como. Eu não sabia o que eu estava fazendo direito, descabeçada. Mas quando eu soube que eu estava grávida, eu desejei muito aquela criança. E eu falava pra Deus, se fosse preciso, eu dava minha vida pra ele viver. Chegou num momento muito sensível pra você, de muito sofrimento também, né, Gabi? Muito. Porque assim, você contando, eu tento sempre me colocar no lugar e tentar entender aquele... Pô, sofri um acidente, quase perdi minha visão, quase perdi minha perna, quase perdi tudo, tô me recuperando, de repente, como se eu não precisasse de mais nada, vem um tumor e um bebê. Isso, tudo junto. Como que você administra esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de hormônios, porque uma adolescente de 16 anos tem um turbilhão de hormônios também, então para você foi tudo muito intenso, né? Tudo muito... Foi muito rápido, né? Tudo muito intenso, virou uma bola de neve na minha vida. E aí eu não sabia que eu tinha depressão. Hoje eu sei que era uma depressão, porque antigamente não se falava sobre depressão, né? Não. Antigamente, há um período de quase 10 anos atrás, ninguém não falava dessa doença. Não falava. E assim, eu sei que eu tive depressão. E aí eu grávida, e aí minha mãe trabalhava de noite, e eu não conseguia dormir de noite. E eu tinha um negócio de toque. Toda hora eu queria tomar banho, para tentar aliviar aquela dor física e na alma que eu sentia. Eu lembro que a minha irmã falava assim, a Bárbara, se eu chorar, não liga. Pode chorar, minha toda filha, vez que eu toco. Fica em paz aqui. Aí a Bárbara, eu passava a madrugada acordada, porque eu sentia muita dor física e na alma. E eu falava assim, Bárbara. Aí a Bárbara acordava. O que foi? Eu pensava que eu estava passando mal por causa da gestação, né? E eu falava pra ela assim, não, Bárbara, minha alma tá doendo muito. Eu não vou aguentar, Bárbara, isso daqui tá doendo demais, eu não tô aguentando. E toda hora, de meia hora, a noite inteira. Eu tomava banho. Paz pra descansar. Eu não sabia pedir socorro, eu só tinha 16 anos, eu não sabia de que era uma depressão. Não sabia encontrar os caminhos, não sabia buscar ajuda, não sabia nada. Eu estava desnorteada. Eu não sabia o que era depressão, ninguém sabia. Não era falado sobre depressão, né, Nathanael? Sim. Então, hoje eu sei que eu passei foi uma depressão, que o Senhor me guardou também. Mas foi bem longo. E passando por isso, gestando, né? Gestando. E com o filho, e assim, a gente sabe que até mesmo depois da gestação, os hormônios da mulher, eles ficam muito bagunçados também. Então, nossa! Porque tem até aquela depressão pós-parto também, que as mulheres passam, né? Do Gabriel, eu acredito que eu não tive depressão pós-parto, porque eu quis muito, nossa, como eu desejei ver aquela criança viva. E eu pegar no colo, né? E eu falava pra Deus que se eu pudesse, eu dava minha vida para aquele bebê viver. Ô, Gabi, e tira uma dúvida para mim, durante todo esse processo, comunhão com Deus, como que era? Você conversava com Deus, você tinha força para dobrar os joelhos, estava com o joelho ali se recuperando, mas no sentido de buscar, de orar, sabe, de abrir a Bíblia e ler um pouquinho, não tinha força para nada, não pensava nisso. Foi plantada uma semente quando eu era criança. Sim. Eu ia para a igreja, porque o filho vê os pais indo. Sim. Então ele vai para a igreja, mas não quer dizer que ele é crente. Não quer dizer, exatamente. Filho de crente não é crente. Então eu tinha um hábito. Eu era influenciada. Ok, é legal você influenciar seu filho a estar na igreja, né? Sim. É algo bom. Mas seu filho tem que passar pela experiência com Cristo. Eu não conhecia Jesus. Ele precisa. E é o motivo que a gente não batiza quando nasce, né? Isso. A gente batiza aos 12 anos porque, cara, e aí, moça, você entendeu o que é isso aqui? Isso aqui é o evangelho, você vai aceitar, você vai batizar, o batismo é isso. Então esse é o motivo, porque ele precisa entender onde ele está, o que é Cristo, o que é o evangelho. Era muito raso, eu sabia que Deus era bom, o diabo não presta. Era raso o que eu tinha com Cristo ainda, eu não conhecia ele. Eu ouvia falar dele na igreja, porque eu estava ali, era hábito. Boneco de plástico, tá na igreja. É assim a sua vida quando você começa para a igreja. Porque assim, de repente você... nesse processo, foi o processo que
mesmo afastado, eu lembrei que as pessoas oravam, então eu orei, Sim. eu lembrei que as pessoas buscavam a Bíblia e eu busquei a Bíblia. Você não passou Não, por não, isso. em algum momento eu tenho reflexos que eu falava com Deus, Deus me ajuda. Eu, assim, sabe? Mas falava pela necessidade, Sim. né? Não porque... Ai, Senhor, não, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Então eu passei um processo, foi muito difícil, foi 16 Nossa. anos. E aí chegou Imatura. o dia de ganhar o bebê. Como foi esse sentimento? Você seguiu para o hospital? Como foi o parto? Aquele momento nostálgico de tipo assim, passei por tanta coisa, mas o meu Gabriel tá aqui no meu colo. Como foi isso? Compartilha com a gente. Nossa, eu ganhei o Gabriel e assim, tava sozinha no hospital, porque naquela época também não podia ter acompanhante, minha mãe não podia entrar comigo. Olha só. Eu era muito nova e anos atrás não tinha acompanhante, né? Uhum. E a gente também era muito leigo para saber que de menor podia entrar um acompanhante, né? A gente era muito leigo. Aí eu entrei, minha mãe fez a minha ficha, voltou para casa. Quando ela chegou em casa, falaram, ela ganhou. Então você passou por mais um processo sozinha, né? Sozinha, sim. Aí ali eu chamei Deus, viu? Aí ficava, Foi normal, cesárea? Foi normal. Aí, normal, eita, Gabriel, normal. Ai, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Meu Deus, e olha eu pra você ver, a inocência. Ai, meu Deus, me ajuda, eu nunca mais vou pecar, meu Deus. Meu Deus, me ajuda, ai, me ajuda, por favor. Mas assim, foi um parto rápido, mas doloroso, claro, né? Foi um parto normal, a mulher sofre muito, né? Mas também depois fica uma recuperação foi um pouco ótimo. melhor, né? Assim, nossa, foi assim, maravilhoso pegar meu Para filho. o que você estava passando, um mês internada, mais cirurgia de tumor, tal, foi extremamente necessário que fosse o normal, né? Porque depois você ia ficar mais um tempão com o corte da cesárea, né? Eu tive a opção de fazer cesárea, mas eu não queria fazer cesárea. Graças E do a Deus Gabriel, deu por certo. quê? Eu sabia, foi muito difícil o processo de recuperação na cirurgia. Doeu demais, uma dor insuportável. Então eu tinha medo, pra minha cesárea seria da mesma forma. O processo de recuperação do tumor, você falou, né? Sim, quando eu operei. Então assim, a cicatriz estava Quando você pegou ele a primeira vez no colo, menina, você queria tanto pegar no colo. Quando você pegou, o que você fez? Deus, obrigado. Eu só agradecia, só chorava. Porque só chorava, meu filho veio perfeito, com a mão perfeita, todos os dedos, veio perfeito. Veio sem nenhum defeito físico, eu falo, sabe? Com tudo que você passou, né? Então eu só agradeci. Nossa, minha mãe ficou radiante, né? A vovó... O Denis também, o Denis me acompanhou a gestação inteira. O Denis, além de ser avô, é pai também. Né? O Denis acompanhou tudo. Então, assim, foi a alegria da casa, Gabriel. Gabriela, e teve uma profecia aí no meio dessa história toda? Como que foi? Você recebeu uma profecia de uma irmã da igreja? Foi, sua tia. Missionária da CIA. Ela mesmo, bênção, né? Essa mulher, meu Deus do céu. A gente vai trazer ela aqui. Nossa, a gente vai gravar um episódio com ela para ela falar só de missões pra gente. Conta pra gente. E aí eu lembro que eu chorava muito o processo da gestação. Chorava muito, porque eu queria aquele bebê de qualquer jeito. E eu queria dar minha vida e eu não queria operar. Falei, doutor, tem como fazer uma cesárea no final? Aí você tira o tumor, tira o bebê. Gabriela, você é muito nova. Na sua barriga não tem espaço para 2 crianças. O seu tumor é muito grande. Entendi. Se a gente não te operar, você vai ter um aborto espontâneo, porque o tumor vai empurrar seu bebê. Agora, se você opera, tem uma chance ainda do seu filho sobreviver. Da criança, né? Pra gente saber o sexo. Sim. Então eu fui obrigada a operar. E aí eu estava em processo de recuperação, estava com os pontos no Jurema. Sua tia chegou para sua mãe e falou: o senhor me passou isso de uma jovem, falou até meu nome na época. Aí eu estava indo pro centro de Guarulhos, o senhor me falou para mim que a menina que precisa de mim, da minha ajuda, mora daquele lado, Aparecida. Aí sua mãe falou: nossa, é a filha da Maria José. Ela passou toda a minha descrição, falou meu nome. Nossa, nunca Deus me revelou viu no detalhe no pra detalhe. ela. Mesmo ela nunca me viu, Natanel. E ela falou pra mim, aí sua mãe marcou de levar ela lá, ela foi me ver, eu tava em recuperação. E ela falou assim: Gabriela, todas as vezes que você chora, eu choro. Você chora demais. Nossa, Gabriela, nessa profundidade. Nessa profundidade. Por que você chora tanto? O Senhor tá guardando. O Senhor tá guardando seu bebê. Não vai acontecer nada. Nunca me viu a mulher. E você, que não tinha, assim, tanto contato com Deus, não tinha uma vida de orações, de busca, de repente você recebe uma mulher que nunca te viu e que te revela nessa profundidade. Como que você olhou aquilo? Você falou, é só mais uma falando, ou você realmente, naquele momento, você olha e fala, meu, Deus realmente está aqui, eu posso confiar que as coisas vão dar certo. Qual foi a sua reação? É isso mesmo, porque eu não tinha uma profundidade com Deus. Eu não conhecia Ele.
Aí chega uma mulher do nada, que nunca me viu, eu também nunca vi a mulher. E ela falou pra mim, Gabriela, eu vou varrer a casa, eu começo a chorar. Eu tô lavando louça, tô chorando, vou tomar banho, tô chorando. Eu fico, meu Deus, por que eu tô chorando tanto desse jeito? Meu Deus. E ela falou, o Senhor me falou, Gabriela, que todas as vezes que você chora, eu choro junto. Todas as vezes. Por que você chora tanto? Então eu acreditei muito, nossa. Aí chorei mais ainda, né? Chorou mais ainda, né? Grávida, cheia de ponto. Aí Deus usa uma mulher dessa pra ir atrás de mim. Meu Deus. Então assim, você vê o meu cuidado de Deus e por você mim. vê que a profecia se cumpriu. Deus realmente estava cuidando de tudo, porque Ele cuidou do seu tumor, tirou, Ele cuidou do seu filho que veio perfeito, com saúde, né? E o tumor só dava pra saber se era maligno ou benigno quando tirasse. E descobriu? Aí era benigno, graças a Deus. Graças a Deus. Então minha mãe ainda passou esse processo, essa angústia. Eu não passei essa angústia. Eu não tinha noção que era o tumor. Não tinha noção do que era esse tipo de doença, né? Não sabia, não era falado sobre isso. Eu era 16 anos, então minha mãe ainda passou essa angústia em esperar saber se era maligno ou benigno. E graças a Deus era benigno. Tá, então, passou por todo esse processo, Gabriel no colo, bebezinho, que você tanto queria no colo. Aí você voltou para a igreja, virou a puritana e tá pronta para ir pro céu? Não. Não? Continuei rebelde. Continuou rebelde. Continuei rebelde. Continuou no mundo. Continuei no mundo. Meu Deus do céu. Coração duro, né? Coração duro é difícil, né? Meu Deus, eu digo, é né? difícil. Coração do homem é só Deus para entender mesmo, para ter Deus. misericórdia, para desenhar os caminhos, né, Gabi? Porque quando a gente olha assim, você fala, pô, passou por tanta coisa, e mesmo amassada. assim não sossegou, né? Não. De falar assim, não, eu vou sossegar, eu quero, sabe, paz. E aí continuou no mundo e aí reencontrou o grande amor. Qual o nome desse amor aí? Só para me saber assim. Tiago, esse Tiago, viu? E aí você reencontrou o Tiago, você já reencontrou porque vocês conheceram na infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu era apaixonada por ele, né? Apaixonada da época de escola. Na época de escola, eu era apaixonada, adolescente. Minha primeira paixão foi ele. Eita. Mas ele também não queria me namorar, né? Também queria bagunça. Queria bagunça. Não sei o que eu faço com esse Tiago. Aí eu fui viver minha vida, tive o Gabriel com 8 meses. Quando o Gabriel tinha 8 meses, eu reencontrei o Tiago. Aí a gente começou a ficar. Aí ele me pediu em namoro. Aí ele já tava mais sossegado já. Aí ele viu que realmente que ele queria pra vida dele, né? Aí ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar e logo a gente foi morar junto. Ah, que beleza. Aí resgatou aquela paixão, né? Já tava com o coração bateu forte. O coração bateu forte. Vamos juntar os panos aqui. E isso já com 20... acho que eu tava com 22 anos. 21. Eu tive o Gabriel com 16. Não, 18. 18 para 19. 18 para 19. E fala uma coisa para mim. Resgatados para a vida. Seu processo de conversão. Quando que você realmente olhou para a igreja e falou, meu, é minha hora, é minha vez, não tenho mais como fugir. Como que foi esse processo? Foi um convite? Foi uma igreja? Foi uma evangelização? De repente você passou por uma situação que você falou, meu, eu não quero mais isso para minha vida, eu preciso de mudança, eu vou procurar Deus. Como que foi esse processo? Conta pra gente. Eu não precisei... você passa pela dor, né? Muitas vezes você vem pela dor. Mas a dor não quer dizer que você tem que estar na beira da morte. Eu passei uma dor, tipo... um vazio no meu coração. Eu me senti fadigada do mundo. Entendi. Cansou. Eu me senti fadigada, eu comecei para a igreja, ali era lá embaixo. Ia um domingo ou outro, sabe? Bem devagarzinho. Aí a pastora Adenailde e a irmã Irene foi fazer campanha na minha casa. Tinha uma tribulação para fazer aquela campanha. Tinha dia que elas iam, eu não estava, sabe? Era uma tribulação para elas terminar aquela campanha. Entendi. E aí a irmã Irene me chamou para ir num chá de mulheres. Eu não sabia que era chá de mulheres. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquilo, assim, eu fiquei, assim, passada. Eu não sabia que era aquilo, né? Grandioso, não sabia que era um negócio grandioso. Não fazia parte do seu cotidiano? Você achou que só ia para mais um culto, encontro, um culto normal? E aí eu lembro que eu fumava, aí eu tava com muita vontade de fumar, passei o dia inteiro, era um feriado de setembro. Aí eu roendo os dedos pra fumar dentro da igreja. Fumar dentro da igreja, não viu a hora de acabar, meu Deus, esse negócio não acaba logo. Aí quando eu fui embora, eu lembro que eu falei pro Thiago assim, eu tinha o meu último cigarro no máximo. Aí eu olhando assim pro céu e fumando assim, ó. Eu terminei de fumar, falei, Thiago, esse aqui é meu último cigarro, eu não vou fumar mais. Aí ele ainda zoou, que o Thiago é brincalhão, né? É lógico, acabou do máximo. Acabou o máximo. Amanhã você compra outro. Eu falei, não, nunca mais eu vou fumar.
Nunca mais eu fumei. Gabriela do céu, que Nunca mais eu fumei. decisão, hein? Vontade, lógico que tem. Aí a abstinência vem, né? A abstinência vem, e aí você acaba substituindo por alguma Por outra doce, eu coisa, comia doce. Então, assim, foi um processo difícil. Então, antes de eu me reconciliar com o Senhor, eu já estava num processo de libertação. Então, aí eu parei de fumar, fiquei só bebendo. E aí, quando eu decidi ir para a igreja realmente, aí eu me senti fadigada. Todo final de semana, minha casa era uma multidão de gente. Eu adorava aquilo. Uma bagunça, Uma bagunça. farra. Eu adorava que aquilo fosse dentro da minha casa. Você tinha prazer naquilo. Tinha prazer em reunir meus amigos pra gente sentar e beber. Aquilo era diversão pra mim, todo final de semana. Eu queria que o final de semana começasse na quarta e na quinta. Eu tinha que esperar até a sexta. Durar mais. Pra beber mais. A gente fazia rateio todo mundo e bebia. Isso você e o Thiago, assim, já casados, juntados, né? Já. Mas e depois a gente casou no papel também, foi a mesma coisa. Casou no papel e continua a e mesma coisa. Eu no mundo, eu falei, Thiago, eu não tô me sentindo bem, a gente só juntado, a gente tem que casar, né? Aí a gente casou no. Princípios, porque né? a semente foi plantada um dia. Então eu sabia que eu estava vivendo uma vida casada errada. Aí eu falei, Thiago, quero casar. Ele não se impôs, falou, não, quer casar, então vamos. Né? Já estamos aqui, aí casamos também no papel. Mesmo no mundo, porque um dia a semente foi plantada. Sim, você era uma coisa que você valorizava, né? Era. Então, assim, esse processo de conversão para mim foi difícil. Acho que não tem como não ser. Você tá pegado e aí coisas do mundo. Eu mandei lá a gente colocou lá no Instagram, a gente fez um videozinho e pediu pro pessoal mandar pergunta. E aí já aproveitando, porque mandaram uma pergunta aqui, a nossa irmã Evelyn, ela mandou uma pergunta para você. Gabi, como você lidou com a questão de renúncia? Então, já que a gente está tocando nesse assunto, né, de que não, minha casa estava cheia e tal, conta um pouquinho de como você lidou no contexto geral com essa questão de renúncia, né? Eu sabia que eu tinha que abrir mão e tal, continua nesse ponto para você responder nossa irmã aqui. Eu sabia que não teria como eu me reconciliar com Cristo e minha casa tá cheia. E continuar com a mesma eu continuar vida. Bebendo. Eu tinha ciência disso. Então, assim, automaticamente eu me afastei. E como eu era uma recém-convertida, né? Eu não sou de não sou de ferro, sou recém-convertida. Se eu for aonde tem bebida, eu vou querer beber. Não adianta eu querer ser um super-herói, porque eu não vou ser. E achar que é imbatível. Então, eu me afastei, realmente. Entendi. E eu gostava das pessoas falar pelo telefone, mas de estar junto eu não queria mais. Aí eu comecei muito para a igreja, já entrei no grupo das irmãs, para me aprofundar, para me aproximar de pessoas que me levassem para próximo de Deus. Que te apontasse para o céu, né? Isso, porque eu sabia que se eu me convertesse e eu não renunciasse, aquelas amizades, porque amizade você tem que renunciar também. Sim. Não adianta. Porque aquelas pessoas não vão te levar para próximo de Deus. Uhum. Elas vão estar sempre, não vão, naquele início, não vão te respeitar, vão querer beber mesmo você não bebendo, e é normal, né? O mundo é assim. Exatamente, o mundo vive disso, né? Eu renunciei à amizade, eu renunciei a estar no mesmo lugar onde tinha bebida, onde tinha cigarro. Eu também sabia que se eu bebesse eu ia fumar. Eu renunciei. Uma coisa sempre vai levando a outra, né? Uma coisa leva a outra. Eu renunciei a amizades, para começar. Eu tive que renunciar para viver uma vida com Cristo. Então a resposta da nossa irmã aqui no seu caso, foi se afastando das pessoas que te apontavam para aquilo que te atraía, né? Isso, Então, assim, você tá andando com pessoas que te apontam, falam, vamos beber, vamos fumar, vamos fazer acontecer, você fala, não. Então, eu preciso renunciar. Como que eu vou lidar com essa renúncia? Eu vou me distanciar dessas pessoas, vou me aproximar de pessoas que servem a Deus e que vão me apontar ao céu. Isso, né? Então, vou isso entender nesse processo. Tive que renunciar a amizades. Se eu não renunciasse aquilo, eu nem servia a Cristo, não tinha como, entendeu? Não tinha como, né? Não tem como você servir ao diabo e servir a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Aqueles amigos do mundo, eles não vão te respeitar no início da sua conversão. Eles não vão respeitar. Eles vão beber, mesmo sabendo que você não bebe. Exatamente. Sempre junto com você, mas eles não vão renunciar. Tá, aí, fazendo parte do grupo das irmãs, graças a Deus, e você veio de uma vez, né? Vim de uma vez, de cabeça. Não, porque a gente acompanha muitos processos de pessoas que vêm, aí fica 6 meses na igreja e depois afasta, e aí você vai acompanhando o processo que a pessoa tem. Cada um tem seu processo. E você, graças a Deus, veio de uma vez e veio para ficar, né? Não teve esse negócio de, não, tive uma recaída, não vou mais para a igreja, me deixa. Aí depois de 1 ano volta para a igreja. Não, você veio, já conseguiu fazer parte dessa renúncia.
E como que se deu o seu relacionamento com o seu esposo, né? Foi Porque, difícil. por exemplo, foi de comum acordo, tipo, aqui não entra mais bebida, não entra mais nada, não entra mais amigos. Você foi colocando ordem, mas você teve que pagar um preço por isso, né? Foi complicado. Porque no início o Thiago me apoiava. Não, filha, vai mesmo. Ah, legal, vai mesmo. Ele sabia que eu tinha vindo de uma igreja cristã. Não, vai mesmo. Quando ele, não é ele, né? Sim. Mas o inimigo começa a te afrontar usando pessoas próximas, porque o inimigo não vai usar redor. gente de longe, né? Exatamente. Então foi bem difícil. E no início da conversão, aquele primeiro amor, você quer ler Bíblia. Aí vamos na campanha, é aquela coisa, né? É maravilhoso. Fervor, né? Você quer gritar que Jesus é bom, você quer sair correndo igual uma louca. E então, assim, foi muito gostoso. Aquele primeiro amor é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Se eu soubesse, tinha aproveitado mais. Então, assim, aí o Thiago chegava em casa, eu tava lavando a louça, ouvindo um louvor. Ele chegava, eu tava lendo a Bíblia no sofá. Aí, o que foi? Vai virar pastor, é? Era assim. Começou a afrontar. Aí começou a me afrontar. Aí eu tava ouvindo um louvor e cantando, lavando a louça. Ele vinha lá do salão dele. Nossa, eu vou comprar um microfone pra você virar cantora. Só soltando piadinha. Era assim, sabe? Ele era bem assim, difícil. É que ele não servia a Deus, né? Não, ele tem que entender ali o contexto, ele me afrontava muito, sabe? Não era ele, né? Então você teve mais essa, né? Porque você teve que passar por uma luta dentro do seu casamento por conta da opção que você fez de voltar a servir a Jesus. Depois do quê? Depois de 10 anos, né? Sim, foi muito tempo no mundo e tipo assim, e meu marido fazendo tudo que eu fazia, eu tive que conviver com isso. Teve que pagar da minha casa, pagar um preço alto, porque o Thiago tinha plantado pé de maconha dentro de casa, ele fumava maconha dentro de casa, ele era cortando o cabelo e fumando. Graças a Deus que tudo se fez novo, né? Graças a Deus. E tudo se fez novo. Chegou uma época que a Laura, ela olhava esse papel assim, e ela era pequenininha, falava errado. Mãe, é do meu pai fumar, né? Eu, não é do seu pai fumar, Laura. É de limpar a boca. É sim, é do meu pai fumar. Não é. Então, assim, eu louvo a Deus que hoje a Laura não lembra de nada disso. Deu tempo de eu trazer minha filha para a igreja antes que isso ficasse na memória dela, entendeu? Tá, e aí você passou por esse processo, voltou para a casa do Senhor, começou a passar a luta no casamento. Foi difícil. E você passou bom tempo de luta, foi um processo bem difícil, bem complicado. E como que foi a conversão do Thiago para você, né, sob sua ótica? Porque a gente já pegou o testemunho dele aqui, inclusive ele vai voltar, a gente já está projetando para ele voltar nesse novo cenário, para ele testemunhar um pouco mais sobre a família, sobre outras coisas. Como que foi sobre a sua ótica, a conversão dele? Você começou, quando que você viu que Deus estava começando a trabalhar, a trazer ali a diferença? Eu não desisti, porque eu tive pessoas que me auxiliaram. Sua mãe, por exemplo, é a mais próxima de mim. Ela sabia detalhes, coisas que eu não contava para minha mãe, porque eu não queria levar para minha mãe minha vida de casada, porque eu escolhi aquela vida. Eu tinha isso na minha cabeça. Não vou falar para minha mãe. Minha mãe já sofreu muito nessa vida por causa das filhas. Então, tudo eu chamava a minha pastora. Eu queria chutar o balde várias vezes. Mas chegou a vez de eu orar assim, Senhor, se sua palavra fala que eu só posso separar desse homem, esse homem me traindo, então coloca uma pombagira na frente desse homem aí, pra ele me trair e eu poder separar. Gabriela, eu tava já orando assim, desesperada. Porque eu vinha pro culto chorando. Eu chorava o culto inteiro. Quando o culto tava acabando, eu entrava em desespero mais ainda. Que, ai meu Deus, vou ter que voltar para aquele inferno daquela casa. Meu Deus, era desesperador. Era atormentador para você. Era, porque o Thiago bebia muito, nossa, bebia muito, muito. Ele era uma pessoa muito, assim, estúpida. Nossa, foi horrível. E ficou pior depois que eu vim para a igreja. É porque você também não... Ele sabia que você não poderia se igualar, né? Isso. Então, por exemplo, se ele te xinga, ele sabe que você não pode xingar. Se ele te maltrata, ele sabe que você não pode maltratar. Isso mesmo. Então é um processo bem difícil. Vamos dar uma pausa para você tomar uma água e você vai voltar para falar da conversão dele. Para você ver, iniciar. Não, eu vi ali que começou a mudar alguma coisa até. Vamos fazer uma pausa, toma uma água. A gente vai falar agora do Jalisson Delivery. É isso mesmo? Uma água. Ó, Jalisson Delivery, culinária japonesa. Comida japonesa, hot roll, tem de tudo lá. O que você precisar, só entrar em contato. A gente vai mandar o contato para você do Jalisson. Ele atende aqui toda a região de Guarulhos, aqui a região de Jardim Nova Cidade, Parque Jurema, Parque São Miguel.
Eu já experimentei, né? Os produtos deles são muito bons, então a gente deixa aqui a dica para você. Tá com vontade de comer uma comida japonesa? Jalisson Delivery. Logo, logo ele vai estar mandando algumas coisas aqui para a gente degustar aqui no momento do podcast também. Mas fica essa dica para você. Segue lá no Instagram, Jalisson Delivery, procura lá, segue eles, pega o contato, faça o seu pedido e seja abençoado aí com uma comida japonesa maravilhosa para sua casa e para sua família, tá bom? Gabriela, quando você viu o sinal, você falou, esse homem está mais manso. Alguém evangelizou, ele mesmo teve uma experiência com Deus, como que foi isso? Não, eu lembro que no início eu ficava chamando ele para ir para a igreja, e teve uma hora que eu falei, eu não vou chamar mais não, vou orar só, Senhor, tá nas suas mãos. E aí eu vinha para a igreja, eu lembro quando era época de carnaval, eu estava vindo pro culto um dia de domingo, o Thiago estava na frente de casa bebendo, fumando maconha, aquilo me matava. Jesus do céu. E eu chegava, o Thiago estava do mesmo jeito, fumando e bebendo. Não mudava nada. Não mudava nada, eu ficava, meu Deus, ai meu Deus, eu olhava para ele, é impossível. Porque eu ouvia da própria família, o Thiago é assim. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O Thiago é desse jeito, era assim que eu ouvia de todo mundo. Então eu olhava também, Natanael, Deus, é impossível, nem o senhor vai conseguir fazer isso não. Até esse você homem duro, não acreditava, né? Esse homem estúpido do jeito que é, coração de pedra. Ignorante. Eu vou pra igreja, esse homem ficar bebendo, fumando na frente de casa e volta, esse homem tá do mesmo jeito. Então, tipo, eu não vi esperança. Mas, tá nas suas mãos, Deus. Eu não vou chamar mais pra ir pra igreja, não. Parei de chamar. Então, eu ia pro culto com a Laura. E foi difícil o processo também com a Laura, ali na igreja. Eu lembro, a Laurinha era espoletinha, Meu Deus, né? dava trabalho. E eu me sentia sozinha, né? Não tem um monte. Tinha... Não era um monte de criança que nem é hoje, né? Era só a Laura e o Lorenzo da Camila, lembra? A gente falava, Gabi, calma, ela vai crescer, já vai passar. E a Gabi ficava maluca. A Laura me deu trabalho na igreja, meu Deus do céu. Então eu vinha pra igreja com a Laura, chegava, o Thiago estava em casa, a mesma coisa. O Thiago não tinha tempo pra família. Era assim, ó. Thiago, vamos no shopping almoçar? Me esculambava. Nossa, você quer comer ovo, quer rotar caviar, quer ir no shopping, que não sei o quê? Sabe, tipo, não queria estar com a família. Não tinha prazer, O dia que ele queria ir era o horário do culto. Eu falava, não, se você quiser almoçar comigo fora, é 12h. 6 horas tem culto na minha igreja. Eu não vou te ir pro culto. Aquele primeiro amor, né? Eu não vou te ir pro culto. Crente não vai almoçar 4, 5 horas da tarde num domingo. Almoçar não. Não tinha lógica, eu ia perder o culto, entendeu? Era mais o inimigo trabalhando ali pra tentar tirar a paz mesmo. Sim, então eu tive que abrir mão disso também, entendeu, Natanael? Pra mim estar com Cristo. Todo dia você tem que renunciar a alguma coisa. Exato. Senão você não vem pro culto. Então assim, eu tive que renunciar a muita coisa, porque era dentro da minha casa. Não, isso aí é meu esposo, tá? Não, eu tenho que ter sabedoria, porque meu esposo não é crente. Comigo não tinha, eu mergulhei de cabeça. Falei, Deus, eu não quero mais essa vida pra mim. Essa vida medíocre que eu tô vivendo, fadigada. Todo final de semana a mesma coisa. E eu comecei a perceber que isso estava influenciando na educação da minha filha. Entendi. Até então o Gabriel estava com a minha mãe. Mas a Laura reflete muito, a criança começa a copiar. E nisso vocês já tinham a Laurinha, né? Aí aquilo começou a me incomodar. Não era mais só vocês dois, não, né? E começou a me incomodar, começou a refletir na educação dela. Então, juntou uma coisa com a outra, eu estava fadigada. Todo dia beber, todo dia beber. E eu colocava um copo de cerveja na boca e era briga dentro de casa. Então, assim, eu tive que renunciar muita coisa. E foi difícil, porque eu tinha que renunciar dentro da minha casa. Meu esposo não era cristão. Eu renunciei a não estar, tipo, quando ele queria sair com a gente. Não, esse horário não. Esse horário vai pra igreja. Porque eu sabia que o meu socorro era a igreja. Era onde você encontrava paz. Em casa você não tinha paz. Você encontrava onde? Na igreja. Era meu alívio, era estar aqui. Era onde você está, que era onde você realmente encontrava o que você procurava. Sim, eu queria estar com as pessoas cristãs. Eu queria estar no meio dos cristãos. Porque eu sabia que era eles que iam me ajudar. E realmente foi que me ajudaram. Porque eu sozinha, essa guerra, eu não ia conseguir, não. E aí, a conversão dele? Eu lembro, aí ele começou a ficar manso, oxi. aí eu ficava assim, oxi. Tem alguma coisa aí. Ai, meu Deus do céu, será que é coisa do diabo? Alguma armadilha, peraí. Oxi, será que é pegadinha, oxi? Assim, começou tipo uma semana do nada, Thiago, oxi. Vou pra igreja com você. Sério? Gabriela, eu vou aceitar Jesus depois. Mas eu não vou parar de beber. Ele falou as 3 coisas. Não vou parar de fumar. E porque maconha não faz mal pra saúde, é natural.
E nunca E não vou dizimar, porque eu não concordo. Foi as 3 coisas que ele falou. Amém, Thiago. Tá bom, fica em paz. Hoje não precisa ser dizimar, não precisa parar com nada. Fomos para a igreja. Nesse dia não teve apelo. Aí ele falou, eu ia aceitar, eu ia aceitar Jesus se o irmão falasse alguma coisa. E você? Já, não, vamos lá, vamos orar com você. Ele falou, não, depois eu venho. Aí outro dia eu venho. Aí ele foi, acho que foi você que tava, não foi? Foi no culto de terça-feira. Então, de terça-feira. Aí eu já preparei a igreja. Ai, o Thiago quer aceitar Jesus, Thiago, já desesperada para não perder aquela oportunidade. Já falou, pelo menos alguém passa o apelo. Eu já desesperada, falei, meu Deus. Aí ele aceitou Jesus. Só que ali, tchau, Pai do Senhor, acabou. O processo de libertação do Thiago foi difícil. E deveria ser, né? Porque todos olhavam para uma situação e não via como ter mudança, né? Uhum. Então a gente não pode acreditar que um processo desse ia ser um processo tranquilo. Aceitou, né? Jesus, acabou, vai embora e tá tudo bem. Não foi assim. Não. Foi bem difícil porque o Thiago, ele foi igual eu. Ele entrou de cabeça. E assim, eu glorifico o Senhor, Nathanael, porque nenhum de nós dois nunca teve uma recaída. Graças a Deus. Com cachaça, com bebida. Vocês são 2 exemplos de quem veio pra ficar, veio mesmo. Eu não julgo quem teve recaída, não julgo. Porque a gente é carne. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem sua história. Só que você tem que manter sua cabeça firme. Uhum. Eu, quando parei de fumar, eu não parei aos poucos, foi o meu processo. Exatamente. Eu olhei e determinei, eu falei, eu não fumo mais a partir de hoje. E eu tava no mundo ainda, e não fumei mais. Por quê? Você tem que trabalhar sua mente também. Não, tem que se esforçar. Tem que se Nossa esforçar. vida é uma renúncia. Alguém renuncia a um cigarro, alguém renuncia a uma mentira, alguém renuncia a uma prostituição, alguém renuncia a um adultério. Cada um tem o seu processo. Exatamente. Mas para que a gente possa passar por esse processo, a gente tem que decidir passar. Isso. E tipo assim, mas Deus vai te ajudar, Deus vai tirar a vontade, tá? Mas seu esforço. Deus não vai tirar a vontade se você não quiser. Então assim, graças a Deus, glória a Deus por isso, que eu e o Thiago nunca tivemos recaída. Quando nós viemos para a igreja, foi de vez. Uhum. E eu sempre falei, Senhor, não me permita acontecer um negócio dentro da minha casa, me leva. Se eu vou me voltar para o mundo, me leva. Nossa, também você passou por um processo muito doído, né? Eu acho que, assim, a gente vai escutar poucos testemunhos que foram tão doídos como o seu, viu, Gabi? E muito jovem, Antonel. Muito jovem, sem estrutura, sem experiência pra nada. Pra nada. Sem entender nada. Você não sabia o que era um tumor. Não sabia. Você entendeu? Então, é muito... E quando eu ganhei o Gabriel, eu esqueci de falar isso, eu tive uma depressão depois. O Gabriel tava com uns 3, 4 meses. Ele foi para Paraná com a minha avó. Ele era o primeiro bisneto, tal, aquela coisa, né? Minha avó levou ele para Paraná. Eu tomei chumbinho pra me matar. Meu Deus do céu. Ele com 4 meses? Eu tomei chumbinho pra mim. Mas você tomou porque ele foi? Não, eu tava depressiva. Ele foi porque você tomou? Não, ele foi passear com a minha avó. Entendi. E eu senti aquele mesmo sentimento que eu senti na gravidez. Que, não precisa, não tem mais por que eu viver, tipo, sofrimento que eu tô vivendo. Que assim, você falou que no processo da gestação você já tinha um princípio de depressão, só que quando a mulher ela tem o bebê, esse processo piora ainda, porque os hormônios eles não... Sim, eu não sabia lidar com aquilo, então... E aí só intensificou, né? Aí tipo, meu filho tá bem parado. E você tomou chumbinho em casa, sozinha? Em casa, na casa da minha avó. Caraca, não tinha ninguém lá, não tinha sozinha. Ninguém. Aí depois eu liguei pro meu avô falando, aí eu passei mal mesmo, porque o negócio dói. E foi pro hospital. Aí me levaram pro socorreiro pro hospital. Aí eu lembro, eu no mundo, eu vi 2 pombagiras. Eu vi quando eu próprios olhos. O Senhor permitiu eu ver 2 pombagiras, uma de branco e uma de vermelho. Aí elas deitavam, sabe aquele filme Ai, como que é o nome daquele filme, meu Deus, que o cara deita assim pra baixo? Esqueci agora, um cara todo de preto. Elas deitavam assim, mais rindo da minha cara, sabe? Elas riam muito, e eu no mundo o Senhor permitiu eu ver 2 pombagiras. Permitiu abrir seu olho espiritual pra mim ver o que o inimigo estava fazendo com você. Tipo, e elas riam muito. Tirando sarro porque você estava indo pra perdição, estava indo pro caminho sem volta. Né? E, tipo, eu tomei chumbinho. Não é uma coisa assim que eu sou muito de falar, porque os adolescentes de hoje é complicado. Mas acaba incentivando, né? Dependendo do que você fala, você acaba incentivando aquele adolescente a fazer isso. E não é uma coisa assim, é uma coisa vergonhosa. Hoje eu não tenho... Você conta para testemunhar, você não conta com orgulho, né? Isso, eu não tenho orgulho disso. Porque eu tentei me matar. Então, assim, foi uma vida difícil, foi um processo de depressão muito difícil. Muito difícil.
casada, marido na igreja agora. Glória a Deus. Graças a Deus você... Foi um processo dolorido de libertação dele, mas você passou. E tem uma pergunta aqui da nossa irmã Gleice. Que irmã linda essa aqui, viu? A mais bonita. A mais linda de todas. Ó, ela pergunta assim, Gabi, você ainda tem alguém que você ama e deseja muito ver na presença do Senhor? Sim, minhas irmãs. Suas irmãs. Camila e a Bárbara, que até hoje não se firmaram, e né? é o que eu oro e peço ao Senhor, que a minha mãe esteja viva para ver as filhas dela servindo adorando a Deus, ao Senhor junto com ela. Para ver todas, né? Uhum. É meu sonho hoje, é ver minhas irmãs dentro da igreja. É meu maior sonho hoje. Não é casa, não é carro, não é bem material, é ver minhas irmãs dentro da igreja. Dentro da igreja. E você ora por isso, né? Oro por isso. Eu lembro que quando vocês três estavam no mundo, eu já orava por vocês três. Agora eu oro por duas. Por duas. Menos uma, graças a Deus. Menos uma, mas a gente vai continuar orando para Deus. Eu creio que se o Senhor fez a promessa, o Senhor vai cumprir. Eu creio também. Não sei qual vai ser o processo delas. Quando a gente está dentro da igreja, a gente não vê situação impossível não, Gabi. Para Deus, a gente já viu tanta coisa. Eu vejo por mim, pelo Thiago. O Thiago, na conversão dele, falou tudo isso, que nem ia cortar cabelo. Né? O Senhor permitiu a Laura sofrer um acidente. O Thiago fez um propósito com o Senhor, cortou o cabelo, né? O Senhor mostrar que quem manda não é ele. Era Deus que mandava. O Thiago entrou na igreja sendo dizimista fiel. Não, porque eu não vou dizimar, porque para ele é para mão de pastores. Eu vou trazer ele aqui de novo para ele contar um pouquinho mais, porque o primeiro foi bem curto dele. E eu vou trazer ele aqui de novo. Então você, Tiago e Laurinha já na igreja. E aí teve, pra gente finalizar o testemunho, teve uma profecia de outro bebezinho. A mesma irmã, só tia. Ah, a mesma irmã. Ela veio. Darcy. Ela veio num congresso das irmãs. Aí ela estava de máscara ainda, né, na pandemia. Aí ela falou que via mulher grávida de gêmeos, que outras mulheres iam gerar. E ela falou assim: é você mesmo, que fala Deus me livre. Aí eu lembro que eu coloquei a máscara assim, o grupo 50 irmãos olharam pra mim assim, nossa, fiquei com uma raiva. Chamei sua mãe no final do culto, chorei. Fiquei com uma raiva, não queria nem participar mais do grupo. Pastora, eu não aceito. Eu não quero, pastora, mas filho, eu não quero. O povo fica falando que eu vou ter filho, eu não vou ter filho, eu não quero ter filho. Fiquei com raiva mesmo, sabe? Aí sua mãe toda mansa, toda sábia. Gabi, anda com duas sacolas, filha. Uma rasgada e uma fechada. O que servir pra você, você leva. O que não servir, põe na furada. Ai, pastora, eu fiquei com a raiva da profecia, do grupo das irmãs. Da situação, Fiquei, eu não quero mais filho, eu não quero. Deus sabe, eu não quero. E aí foi quando o Senhor colocou... Aí minha prima faleceu, né? Eu lembro que quando a minha prima faleceu, Adriana, foi quando o Senhor colocou a vontade no meu coração de ter outro filho. O Senhor não me deu um filho no impulso, assim, toma, vai cuidar e pronto que você vai amar. Não. O Senhor primeiro, ele preparou meu coração para receber a Helena, minha cerejinha, né? Sua cerejinha. Aí chegou para completar a família. Nossa, assim, é minha alegria na minha casa. E aí foi esse processo da Helena, foi um processo que você ainda não tinha vivido, né? Porque, por exemplo, você teve a gestação do Gabriel, que foi naquela turbulência que você testemunhou. Aí teve a gestação da Laurinha, que assim, você tinha uma casa que não servia ao Senhor. Mas na gestação da Helena, você servindo ao Senhor, Tiago servindo ao Senhor, Laurinha servindo ao Senhor, Gabriel servindo ao Senhor, ou seja, a sua casa toda. Rapidamente, conta pra gente como que foi. Essa experiência foi diferente, né? Ou pra você foi tudo normal? Não, eu vivi como se fosse a primeira gestação. Foi um bebê planejado, desejado, é diferente, né? Diferente, porque e aí com o pé no chão. Tem respeito. Entendeu? Com o pé no chão, sabendo da responsabilidade do compromisso que eu teria com aquele bebê. Mas aí também, quando a Helena, foi uma gestação maravilhosa, assim, passei turbulências, porque cristão, né, não tem como. Não tem como. Sem passar por um processo. Tive diabetes gestacional, a Helena eu tive que tomar insulina, a Helena teve que vir antes do previsto, porque poderia correr o risco dela falecer na barriga. Fiz a cesárea antes do tempo. A Helena nasceu, foi para UTI, porque não conseguia respirar, né, ficou um dia lá, foi pro quarto. Mil maravilhas, acabou o processo. Mal sabia eu. Entrei numa depressão pós-parto terrível. Eu fiquei depressiva, Natanael. Por quê? Que é pós-parto aí já, né? Pós-parto. Não tem como. Por quê? Eu fiquei muito tempo sem ter filho.
Então eu já dormia. E eu esperei o quê? Eu fiquei frustrada com Deus. Que eu tô no altar, tô fazendo a vontade de Deus. Eu e minha família inteira estamos na igreja. Vai ser um mar de rosas. Foi? Foi nada. Foi nada. Aquele resguardo terrível, você sem dormir, excesso de sono, criança com cólica. Fiquei depressiva mesmo. A dificuldade que você não tinha, não lembrava, né? Não lembro por quê. Era o Gabriel era no peito e um copo de cachaça aqui. Então, não valorizava dormir. Entendeu? Hoje eu vivo uma vida saudável. Então, passei a não dormir. Sentindo falta. Né? Senti falta. Aí peguei uma depressão pós-parto. Final de ano, como que marca médico? Você com um bebê recém-nascido, você quer cuidar do bebê. Eu olhava para a Helena e me sentia culpada. Eu queria, Deus, eu queria tanto esse bebê, mas não estou aguentando. Se alguém chegasse e me pedisse, eu dava. Eu fiquei nesse ponto, fiquei quase careca. Eu falava, aí um dia minha sogra foi dormir lá em casa e ela, eu chorando. Aí o Thiago, Gabriel, tenta dormir. Thiago, eu não tô conseguindo. Eu, cristã, eu falei pro Thiago, eu tô com vontade de me matar. Meu Deus do céu, porque a depressão pós-parto é isso. Não isso, eu tô com vontade de me matar. Eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu não vou aguentar ficar sem dormir. E eu fiquei frustrada, porque eu pensei que ia ser um mar de rosas. Você desenhou, né? Tudo. Eu desenhei, e com Cristo eu já entendi que não, que a gente vai passar mesmo esse processo. A gente não tá livre de passar por dor, por sofrimento. Mas aí passou tudo. Passou tudo. Ficou bem, agora só curtindo, com quase 2 anos. Já fez 2. Já fez 2, o Miguel vai fazer mês que vem. Tá? Ela fez em fevereiro, novembro, 2 aninhos. Ele faz em fevereiro agora. Ela fez 2 aninhos. A alegria da casa. É assim, é um bebê que você... Ninguém me entende quando eu falo. Porque, você tem dó de mandar pra escola? Eu falo, gente, eu tive uma vida, olha a vida que eu tive. Eu não curti meus filhos, eu queria que meus filhos crescessem logo. Agora essa não. é a minha cerejinha, eu não vou ter mais filho, meu marido é operado. Exatamente. Agora eu nunca mais vou ter outro bebê. Agora, né? Então quando eu falo, as pessoas, não, manda pra escola que é bom. Falo, ninguém consegue me entender, né? Se tiver a oportunidade de ficar... Ninguém consegue me entender, porque eu vivi tudo ao contrário, né? Exatamente. Eu não tive uma vida, eu desejei um filho, eu curti, não, eu queria que o Gabriel e a Laura crescessem logo. Era um fardo a maternidade. Hoje é um prazer que eu tenho. Graças a Deus. Isso são as obras que Deus faz, né? Então, gente, é isso. Esse foi o testemunho da nossa irmã Gabriela. Então, Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte desse projeto, por acreditar. Obrigado pelo seu testemunho, sua sinceridade. Eu creio que esse testemunho, essa palavra vai alcançar muita gente. Amém. Então, você que está nos assistindo, curte, comenta, compartilha, para que essa mensagem, esse testemunho chegue ao maior número de pessoas possível. Gabi, manda um recado para quem está nos assistindo. Um recado, pode ser um recado simples, de que Deus ele pode mudar histórias, pode escrever tudo totalmente diferente. Fala com o nosso público agora. Amém. Eu creio que esse testemunho vai chegar em pessoas que estão precisando, que edifique a sua fé. Não perca a sua fé, acredite, né? Faça acontecer. É oração, orar com ação. Para quem vai assistir meu testemunho vai ver que não foi só oração, teve ação. E a ação teve que partir de mim, né? Ore. Busque estar com pessoas que te aproximam de Deus. Esse é o caminho, né, para a conversão. E não desista. Ore crendo. Peça ajuda para os seus pastores, né? Pessoas que vão te auxiliar. Isso é primordial na nossa vida cristã, né? Porque muitas vezes eu também queria chutar o balde, pensei que não ia conseguir. Então essa vitória, assim, eu e minha família estar no altar, não é só minha, é da igreja. Né? É um conjunto, pessoas me ajudarem em oração. Então é isso, seja abençoado por esse testemunho e lembre-se sempre, Deus sempre estará com você, Deus sempre estará contigo e sempre terá uma nova história para escrever para você. Que Deus te abençoe, até o próximo episódio. Pode sair?